Você provavelmente conhece muito bem o tema do nosso programa de hoje. Quem já não tentou resolver alguma coisa em uma repartição pública e enfrentou uma barreira gigantesca chamada burocracia? São muitas exigências, documentos, declarações e idas e vindas ao cartório que o cidadão muitas vezes acaba desistindo de buscar o que é um direito seu, por saber que o processo vai ser demorado e complicado. Agora, parte dessa barreira começa a desmoronar. A Lei 13.726, que entrou em vigor em outubro, acaba com a obrigação de reconhecimento de firma, dispensa a autenticação de cópias e a apresentação de determinados documentos pessoais para o cidadão que vai lidar com órgãos do governo. Sobre o que a lei representa no combate à burocracia do Estado e como essas medidas vão ser efetivamente aplicadas, nós conversamos com Gilberto Valler Júnior, ouvidor-geral da União. Doutor Gilberto, obrigado pela sua presença. Aqui comigo no programa temos a Thaís Bon, da Agência Senado, que fez a infomatéria sobre esse assunto. Bom, nós vamos começar mostrando alguns dados que o senhor já conhece bem sobre a situação da burocracia do Estado na América Latina e no Caribe. Foi uma pesquisa feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento que mostra mais ou menos o trabalho que o cidadão tem para lidar com as suas demandas junto aos órgãos públicos. As horas para resolver demandas, na Bolívia chega a ser 11,3 horas em média para você resolver, no México 6,9, no Brasil 5,5, então nós estamos bem abaixo da Bolívia, mas ainda um pouco acima da média da região, que é de 5,4, e o país que tem um estado, digamos assim, menos burocratizado seria o Chile, Quando a gente vê em relação ao tempo que a pessoa leva para resolver numa próxima arte, nós também mostramos aqui que muitas vezes as pessoas 50% das pessoas apenas conseguem resolver indo uma vez. Um quarto das pessoas tem que comparecer 3 vezes ou até mais vezes a um órgão público para resolver as suas questões junto ao Estado, E por último, a gente tem também uma questão de modernização do Estado que tem que ser acelerada e que o Brasil, inclusive, aparece nessa pesquisa bem posicionado, 7% apenas das demandas podem ser resolvidas pela internet na América Latina, enquanto na União Europeia, que é uma das áreas mais desenvolvidas do mundo, já quase todas, 81%, podem ser resolvidas sem a necessidade da presença do cidadão, Esse cenário do Brasil, nós sabemos que existe uma origem histórica disso, da burocracia, da papelada, do cartório, das exigências. Mas será que essas exigências todas que existem em relação ao cidadão não eram como se o Estado desconfiasse do cidadão quando ele vai fazer uma demanda, essas exigências todas? Perfeito. É exatamente essa a ideia do Estado até então. O Estado, ele duvidava sempre do cidadão que para provar que ele era ele tinha que ir até um cartório para poder mostrar que aquele documento que ele portava comprovava a realidade. Ele, para poder mostrar na frente de um servidor que aquela assinatura era dele, ele precisava de um cartorário para testar isso. Isso é uma coisa absurda, que se você for falar para um país desenvolvido, em que um cidadão, na frente de um servidor público, ele não vale a palavra dele, não vale a sua presença, não vale o documento que ele porta, é algo estarrecedor. Mesmo porque o serviço público é do cidadão e para o cidadão. Ao longo desses últimos 2 anos, vários normativos vieram com a ideia de mudança desse paradigma. Primeiro, a Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público, a 13.460, no âmbito do Poder Executivo Federal, algo muito parecido com a 13.726, que foi o Decreto 9094 de 2017, e agora a 13.726, que vem a corroborar essa ideia de que o cidadão tem que estar no centro das decisões e o princípio da boa-fé do cidadão. Tem que se presumir que a palavra do cidadão é válida e só ao contrário, indícios de que ele está mentindo ou indícios de falsidade que devem ser exigidos a comprovação de documentos. O decreto que regulamentava a simplificação da desburocratização valia só para a União antigamente, O ano passado foi publicado isso. Agora, o que aumentou com a lei foi a abrangência ou alguma coisa mais mudou? Sim, na verdade, o decreto 9094, ele traz um procedimento que ainda é válido para todo o Poder Executivo Federal. Ele traz a questão de uma ferramenta que é o Simplifique, que daqui a pouquinho a gente vai conversar melhor, mas ele não trazia tantos documentos que deveriam ser dispensados, mais claros. A 13726, além da autenticação e reconhecimento de firma, traz outras informações que não podem ser exigidas e também a abrangência nacional, que é fundamental. Agora, a desburocratização, a simplificação vale para a União, Estados e municípios e para todos os poderes. Há mais de 30 anos, existiu no Brasil
um Ministério da Desburocratização. Era o ministro Hélio Beltrão na época, e muitas dessas exigências que até hoje persistem, naquela época foram combatidas e algumas até extintas por decreto. Essa burocracia brasileira tem uma resiliência impressionante, né? Ela resiste muito aos golpes que a gente tenta para acabar com ela, né? Perfeito. Na verdade, assim, o Brasil é o campeão, acho que, de editar normas para desburocratizar. Só que até então nós tivemos 7 decretos para poder desburocratizar o Serviço Público Federal. Todavia, nenhuma pegou, aquela norma que não pega. E qual a razão disso? Porque todos os decretos, todas as leis que falam de desburocratização, o pensamento era de uma única forma. É do Estado, é do poder público pensar uma desburocratização para o cidadão. É eu, no meu gabinete, pensar como posso facilitar a vida do cidadão. Se eu fizer assim, eu nunca vou conseguir chegar a esse ponto. Porque eu não sei a dificuldade do dia a dia dele. Eu consigo verificar na minha caixinha, no meu mundo, na minha atividade, na minha atribuição. Hoje, o que muda com o decreto 90/94 e a ideia do 13726 é que o cidadão tem uma participação ativa, que ele exija efetivamente que aquele serviço seja desburocratizado, que ele solicite, que ele sugira, que ele tenha uma resposta do Estado do porquê da exigência daquele documento. Hoje, com essa inversão de que o serviço público tem que ser de qualidade e desburocratizado, é um direito dele esse serviço dessa forma. E cabe a ele, através de algumas ferramentas e por meio da ouvidoria, fazer essa requisição, essa exigência de um serviço desburocratizado. Acho que esse é o grande diferencial do que existia até então, do Ministério, dos outros decretos para esse. É mudar a pirâmide. Quem determina o que é para ser desburocratizado ou não tem que ser o cidadão e não o gestor público. E como vai funcionar essa participação do cidadão em municípios, nos estados? Porque a gente sabe que são locais, existem locais muito menores, muito mais limitados. Isso. Como que a lei vai... O que acontece? Primeiro que a União tem que dar o exemplo. Geralmente essas leis que tratam de mudança de cultura tem que partir de um órgão maior, de um órgão mais estruturado, com mais potencial para poder trazer suas ferramentas para poder passar para estados e municípios. O que a gente da ouvidoria está fazendo? A gente está cedendo a nossa ferramenta de simplificação, a nossa ferramenta que é o Simplifique, em que qualquer cidadão pode fazer um pedido, uma reclamação por um ato burocrático, fazer uma denúncia de que está exigindo algo que não permitiria em lei, ou até mesmo fazer uma solicitação de simplificação. O sistema é todo fácil de ser trabalhado, ele faz controle de prazo automaticamente, o cidadão recebe protocolo, o órgão, quando aceita o pedido de simplificação, ele coloca um prazo para ser cumprida aquela mudança, ou senão ele tem que justificar e aquilo traz um relatório automático também no nosso painel chamado Resolveu. A gente está cedendo, hoje já são 870 municípios que utilizam, 5 estados da federação que estão utilizando essa ferramenta. A nossa ideia é que em breve saia um decreto da Presidência da República regulamentando a 13726, trazendo uma massificação da utilização dessa ferramenta. Essa ferramenta funciona como? É um acesso pela internet? Ela tem aplicativo de celular? Como é que é o acesso? Ela é um acesso pela internet. Você consegue no www.simplifique.gov.br. Você fala com qualquer órgão do Poder Executivo Federal. Simplifique. Simplifique. Tá. E você consegue ali fazer, por assunto, por tema, por órgão, fazer o seu pedido de simplificação ou denúncia. E ali você vai fazendo um acompanhamento dia a dia do que está acontecendo naquele seu pedido de simplificação. Muita gente já tem usado essa ferramenta? Começou dia 15 de janeiro, nós temos 1.870 pedidos de simplificação. Em geral, em relação a quê? A maior parte é em relação à Receita Federal e Previdência. É complicado, né? São dois órgãos que realmente costumam exigir muita coisa, né? Essa lei nova, o que ela realmente acaba de exigência em relação ao cidadão? A primeira coisa que eu acho que é fundamental, o princípio da boa-fé. O servidor público, quando for atender um cidadão, ele não pode duvidar da sua veracidade. Esse eu acho que é o básico e esse é o princípio maior dessa Lei 13726, como do Decreto 90/94. Ele desobriga reconhecimento de firma, como foi falado, ele desobriga você fazer autenticação de documentos, exigências de certidões, tempo eleitoral,
E mais, ele obriga que o Estado converse. Se o Estado já detém aquela informação do cidadão, se ele já detém a base de dados, é injusto pedir para que o cidadão fique guardando sua pastinha com vários documentos para poder entregar ao Estado. Uma das coisas que eu conto, que eu geralmente dou de exemplo, eu tenho um certificado de reservista com 18 anos, hoje tenho 45 e tenho que ficar levando meu certificado de reservista para todos os lugares. Sou servidor público desde os 18, já tirei passaporte, já abri conta bancária. Por que o Estado não pega aquela informação? Nada disso poderia ser feito sem o certificado de reservista. Né? Nada. Você não pode fazer nenhum ato, abrir conta corrente, você não pode tomar posse em concurso, você não pode assumir um cargo se não apresentar o certificado de reservista. E uma das coisas que eu me pergunto, se o Estado já tem, já sabe, se eu já tive uma relação com o Estado, por que ele ainda me exige? Ou se ele precisa disso, por que não basta uma declaração informando? Eu fui dispensado do serviço militar. Essa é a mudança do Estado e isso o cidadão está fazendo. Quando eu falei da Receita e do INSS, o ano passado tivemos um caso interessantíssimo. A Receita Federal lançou um novo manual em agosto do ano passado, exigindo ainda reconhecimento de firma e autenticação de documentos, contrariando o decreto 9094. Um cidadão se rebelou e ele exigiu da Receita que fosse retificado. Em outubro foi retificado o manual, não exigindo mais autenticação do documento e reconhecimento de firma. Daí a gente verifica como que um cidadão pode mudar a vida dele e de toda uma sociedade. Agora, essa mudança envolve a mudança de cultura, naturalmente, né? Mas essa integração dos órgãos do Estado também exige um investimento em tecnologia ou esse negócio já está meio equacionado? Na verdade, esse é um grande desafio, porque cada órgão público, cada ente da federação cria suas plataformas e entende que a informação pública é poder. E poucos compartilham ainda a base de dados. Isso ainda é um desafio que tem sido feito, que tem sido evoluído ao longo do tempo. O Ministério do Planejamento tem um trabalho fantástico, que é o ConectaGov, que várias ferramentas de governo eles já estão integrados com base CPF, certidão de reservista, título eleitoral, quitação eleitoral, entre outros. Agora, uma outra coisa que é importante é o seguinte, muitas vezes o cidadão consegue a consulta num site de um órgão público. Se ele consegue, o servidor de balcão também consegue. E daí, nesse caso, toda vez que há um pedido para a gente na Ouvidoria Geral da União, a gente fala, se a consulta o cidadão pode fazer, você também. E a gente dá razão ao cidadão. Para mudança de cultura, até mesmo para trazer a sobrecarga para o Estado e não para o cidadão. A lei prevê ainda um selo de desburocratização. Como é que vai funcionar? Essa é uma participação do cidadão também, né? Isso. Na verdade, é para poder premiar as boas práticas de desburocratização. Está sendo regulamentado isso, provavelmente será conduzido pela escola, pela ENAP, que vai fazer um concurso, um amplo concurso. Escola Nacional de Administração Pública. Perfeito. Né? Que vai fazer um grande concurso de boas práticas para validar as boas práticas a nível federal, estadual e municipal. Já existe algum órgão que seja exemplo? Então, tem alguns órgãos que têm se destacado mais nisso. Eu posso dizer no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que eles têm uma atividade muito grande com os pedidos de simplificação, inclusive o seu planejamento estratégico é feito com base no pedido do cidadão de simplificação. O Ministério acabou pegando todos os pedidos de simplificação e verificando o que poderia melhorar para a vida do cidadão. Além disso, o que a gente na Ouvidoria Geral da União faz? A gente pega a base de dados todas de simplificação, além de colocar em transparência ativa, a gente faz uma análise qualitativa para mandar para a Presidência da República. O que o cidadão está pedindo mais simplificação e o que está bloqueando? O que a gente pode fazer para poder melhorar a vida desse cidadão? Agora, a gente tem um outro problema em relação à burocracia do Estado em relação ao cidadão, que é até uma arte que a gente preparou aqui, que foi também da pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que muitas vezes, não digo aqui na esplanada dos ministérios, que é uma área muito mais de acesso, né? Mas eu digo em relação aos grandes rincões do Brasil, aí no interior, é difícil você, às vezes, ter uma relação honesta com o Estado, né? A gente pode mostrar aqui para vocês a arte em que as pessoas informaram quem precisou pagar suborno a servidor para conseguir fazer andar o seu processo, né? E entre os mais pobres, 30% das pessoas disseram que pelo menos uma vez no último ano tinha sido obrigado a pagar uma propina para um servidor. Isso não é um dado, deixando claro, não é um dado do Brasil, é um dado do continente, né? E entre os mais ricos, 20%. O que é curioso, porque os mais pobres, inclusive, têm que pagar mais propina, talvez por desinformação
ou talvez porque os mais ricos, já um pouco mais informados, possam defender os seus interesses. A ouvidoria recebe muita reclamação também nesse sentido de atos incorretos da administração? Sim, na verdade nós temos um campo que é de denúncia de corrupção, denúncia contra servidor público, que é um percentual bem significativo de manifestações que recebemos. É importante lembrar que a burocracia sempre foi trazida como uma forma de coibir a corrupção. Eu crio entraves para que não seja dado algum benefício indevido, para que não seja entregue alguma informação. Mas o excesso de burocracia faz exatamente ao contrário. Você cria tanta dificuldade que o cidadão não consegue exercer o seu direito diretamente e vai buscar o jeitinho, vai buscar o intermediário, vai buscar o terceiro, para que consiga de alguma forma facilitar a sua vida e o acesso. E muitas vezes a pessoa mais pobre é que ela não tem tempo também para procurar o serviço público e é vendido para ele por um terceiro, por uma outra pessoa, de que seria mais fácil para ele conseguir aquele serviço, um intermediário para poder conseguir aquele benefício, aquela vantagem. Bom, para a pessoa fazer sugestões e reclamações, é naquele endereço que o senhor citou, o simplifique.gov.br, está aqui na nossa tela, né? Essas em relação às denúncias já é em outra área, né? Denúncia, se for de simplificação, é ali. Se for denúncia de corrupção, www.ouvidoria.gov.br. Perfeito. Agora, as medidas internas de incentivo, entre elas já citou a questão aqui do prêmio, né? Tem sido tomadas, você tem sentido, doutor Gilberto, ao longo do tempo que o senhor está no cargo, que as pessoas na administração pública estão mais conscientes em relação a essa necessidade de que o Estado tenha menos essa ação em cima do cidadão, de exigir tudo dele, de achar que ele tem que tomar iniciativa, está desconfiando da pessoa. Essa mudança de cultura já está se processando? Acho que é um senso comum. Eu acho que todos nós chegamos ao limite do que o Estado exige da gente. E para isso, o que acontece? Se a gente for verificar as plataformas eleitorais, as campanhas eleitorais, todos falaram em diminuição de burocracia, de desburocratização. O Estado não tem como funcionar para ele mesmo, ele tem que funcionar para o cidadão. E isso é fundamental. Se a gente não trabalhar com isso, a gente não vai para frente, o Estado vai ficar desacreditado e o cidadão vai ficar cada vez mais em desgosto com o Estado, com o serviço público. Não é possível, estão pensando em alguma coisa, um banco de dados que tenha todas as informações e seja mais fácil acessar, tanto aqui pela União como pelos estados e municípios? Por exemplo, porque quando você tem que entrar numa página para saber se você tem o título de eleitor, você tem que entrar em outra para saber isso. Existe essa possibilidade? Existe. No Poder Executivo Federal, uma grande iniciativa do planejamento é o portal de serviço, que é o www.serviço.gov.br. Ali a ideia é que seja uma grande página de serviço do Poder Executivo Federal, que todos os serviços sejam concentrados com informações que você consiga prestar o serviço ali. Você não precisa ficar mais preocupado em transporte público, quem cuida no Poder Executivo Federal, o Ministério das Cidades ou o Ministério do Transporte, Previdência, Ministério da Fazenda ou o Ministério do Desenvolvimento Social. Você tem em um único lugar o acesso a todo esse serviço. O importante é que nesse serviço.gov.br também, com o decreto 9094 e a lei 13460, trouxe uma outra novidade, que é a carta de serviço. Ela reforma a carta de serviço para poder que cada órgão público detalhe todo o serviço, inclusive com quais são os documentos, quais são os requisitos para você ter acesso àquele documento. Trazendo esse requisito passo a passo, como prazo, canais de atendimento, entre outras coisas, para deixar claro. E daí vem para também resolver um outro problema que apareceu no seu primeiro slide, que é a questão do cidadão ter que voltar mais de uma vez. A partir do momento que você tem esses requisitos estabelecidos, o atendente não pode exigir outros documentos que não estejam na carta de serviço. Então, é interessante para que o cidadão, antes de procurar o serviço público, procure na carta de serviço daquele órgão para saber o que eu preciso, qual é o prazo de atendimento, qual a perspectiva, como que eu faço para acessar aquele serviço. Se ele esqueceu algum documento, ou está faltando algum documento, ou aquele documento não é apto para poder comprovar aquilo que está sendo exigido. Pelo decreto 9094, a administração pública só pode, de uma única vez, exigir todos os documentos faltantes. Isso resolve muito, porque a maioria das vezes você vai num lugar e aí você
é preciso disso, disso e disso. Aí você vai lá, providencia, vai no cartório, né? Aí você chega, entrega tudo para o cara, aí o cara chega... mas está faltando aqui a declaração assim. Hoje em dia não pode mais fazer isso. Não pode fazer isso. Você não pode exigir mais do que está na carta de serviço e também, se faltar algum documento, você tem que fazer a exigência de todos os documentos. Não adianta você fazer uma análise preliminar e falar, está faltando o seu CPF, daí você leva o CPF, agora está faltando sua conta de luz. Daí você leva a conta de luz, agora está faltando sua certidão de casamento e assim vai uma romaria que você não para mais de ir no órgão público. Os documentos hoje em dia que são exigidos são muito menores, mas as pessoas, digamos, se você chegar, qual é o procedimento que a pessoa deve fazer? Eu cheguei, entreguei meus documentos, o cara falou assim, essa cópia aqui não está autenticada. Ele tem que chegar para o cara, não, mas a lei não exige mais isso. Ele tem que falar exatamente isso direto na cara do servidor. Exatamente. E se o seu servidor ele continuar assim, ele procura no www.simplifique, faz uma denúncia, vem para a gente na Controladoria Geral da União, o órgão tem 20 dias para se retratar e chamar o cidadão para resolver o problema dele, se não retratar, vai para apuração de responsabilidade. Mas lembrando que o Simplifique que vai para vocês analisarem é uma denúncia no caso do governo federal. Perfeito. E caso seja um município, um estado... A ideia é a adequação. A ideia é que a mesma ferramenta hoje já está disponível para mais de 800 municípios e 5 estados. A nossa ideia é que a gente disponibilize essa mesma ferramenta para todos os estados e municípios. Existe um prazo de obrigação ou obrigatoriedade? Essa lei entrou em vigor dia 23 de novembro agora. Então, a partir de então, já é exigido. O que a gente faz? A gente lá na Ouvidoria Geral da União, a gente tem uma rede, a gente coordena uma rede nacional de ouvidorias, com a participação de ouvidorias dos estados do Brasil todo, ouvidoria de outros poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas e Judiciário, e essa conscientização desse canal, da utilização do canal de simplificação já é permanente, porque é um tema que a gente já vem debatendo na rede desde abril do ano passado. Então, já é uma conscientização. Então, se procurar, com certeza, uma ouvidoria do Estado, uma ouvidoria de município, eles vão saber o que fazer com essa sua manifestação. Essa lei que entrou em vigor em novembro foi uma lei que tramitou aqui no Congresso Nacional, como todas as leis naturalmente, né? E ela teve origem, né, num projeto do senador Armando Monteiro, ele foi até um relator aqui também no Senado, e o senador Armando Monteiro é um homem que é originário da indústria, ele foi presidente da Confederação Nacional da Indústria. E ele se interessou muito por esse assunto, ele até comentou comigo isso quando conversamos, que é justamente porque também, não só para o cidadão, mas também para o empresário no Brasil, a burocracia é um entrave violento, né? A ouvidoria, nesse caso, não tem interferência? Tem sim. O que acontece? Desde a edição da Lei 13.460, a gente não trata só de cidadão, e sim de usuário do serviço público. Pessoa física ou pessoa jurídica, e aquele que utiliza o serviço efetivamente ou potencialmente pode utilizar o serviço. A ideia agora é que mesmo minhas filhas não estudando numa escola pública, porventura, eu possa exigir, requisitar, solicitar uma simplificação para entrada, para ingresso na escola pública. Eu não posso mais ser vinculado. Qual prestação de serviço você utiliza efetivamente? A lei acabou com isso. É o que utiliza efetivamente ou em potencial. Então, essa é uma mudança. As pessoas jurídicas também devem fazer a utilização dessa ferramenta, apesar de que hoje, pelo percentual, não chega a 5% o pedido de pessoas jurídicas comparado ao cidadão. E essa questão da burocracia no Brasil, além de ser um entrave para a vida dos cidadãos, a demora e tudo, ela também tem um problema de despesa, né? Não só para o governo ter toda essa estrutura burocrática para atender as coisas, como também para o cidadão, que ele tem uma despesa violenta. Essa parte econômica da simplificação do Estado é bastante relevante, né, doutor Gilberto? Exatamente. Inclusive, na lei, ela tem que, qualquer ato tem que verificar o seu custo-benefício, a sua economicidade. Qualquer trava que você vai fazer, você tem que verificar o quanto isso traria de impacto econômico para você trazer essa trava. Fora o cidadão que hoje está lutando para a sua subsistência, ter que sair do seu emprego, pegar um meio de locomoção, ir para o Estado, muitas vezes se frustra para poder voltar e não conseguir aquele benefício. Isso é uma coisa muito prejudicial. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa e também a da Thaís. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor Gilberto. Eu que agradeço. Fica à disposição.
Bom, a cobertura completa sobre esse tema você confere no site senado.leg.br/notícias na aba Infomatérias. Você pode comentar, enviar sua crítica ou sugestão sobre esse programa pelo Alô Senado. A ligação é gratuita, 0800 61 2211. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.